Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Estamos aqui novamente, como todas as quintas-feiras, respondendo às questões que os nossos amigos e seguidores nos mandam e também indicando uma série de vinhos para vocês. Às vezes a própria pergunta já gera sugestão de vinhos. Isso é muito rico, portanto, continue participando e me ajudando, que eu fico muito feliz com isso, tá certo? Eu começo aqui com a pergunta do Adriano. O Adriano me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: Didu, eu não entendo direito qual é essa comparação que as pessoas costumam fazer entre os vinhos do Piemonte e os vinhos da Borgonha. Olha, Adriano, realmente isso acontece bastante, e não só os dois. Eu incluiria aí a Bairrada com a Baga. São essas três regiões, essas três uvas têm uma linha de conexão com o estilo de uva, tanto a Nebbiolo no Piemonte, como a Baga na Bairrada e a Pinot Noir na Borgonha. São vinhos de muita estrutura de guarda, vinhos que evoluem muito bem, que têm uma característica de oferecer elegância e ao mesmo tempo estrutura, capacidade de evolução e muita finesse. É óbvio que isso depende muito do estilo do produtor. Nós não podemos generalizar Piemonte com Borgonha e com Bairrada. Nas três regiões tem vinhos medíocres e vinhos excepcionais, e vinhos intermediários, como acontece em toda parte, em todo lugar. Então, se você... esse é um exercício bacana, viu? Você procure... não os simples e nem os top, que são muito caros, mas na linha intermediária, um bom produtor reconhecido que faça bons vinhos, e procure comprar da mesma safra um Barolo, um Borgonha e um Bairrada. E você vai poder fazer essa comparação. O ideal era comprar 2 garrafas de cada da mesma safra, junte seus amigos, faça isso. Essa coisa do aprendizado do vinho, a melhor coisa é degustar e viajar e ler. Agora, degustar é o que está mais próximo da gente, mais fácil. Você junta 3 amigos, 4 amigos. 4 amigos é um bom tamanho. Cada um vai tomar 1/4 de cada garrafa e a conta não fica cara. Você vai anotar, toma as cegas primeiro, embaralha, tome as cegas e anote cada um dos vinhos, qual foi a impressão. Tenta adivinhar qual era o terroir, porque eles são distintos, obviamente. A comparação que eu digo é no estilo de vinho, né? Não é no seu terroir, obviamente. Então, faça esse exercício, anote, e depois você volte a fazer isso com as outras 3 garrafas, daqui uns 5 anos. Vai ser muito interessante ver isso e vai ser um grande aprendizado. Tá certo, Adriano? Espero ter ajudado. Bom, o Marcos me pergunta qual é a diferença da fermentação com as leveduras indígenas e da fermentação espontânea. Elas não são a mesma coisa? Olha, Marcos, oportuno você ter me perguntado isso, porque eu tenho ouvido tanto e tanto uma confusão a respeito disso, e na verdade é muito simples. A fermentação com as leveduras indígenas, você já deve saber, que é utilizar as próprias leveduras que vêm do vinhedo na casca da uva e fermentar essas uvas para transformá-la em vinho com as próprias leveduras, sem ter que acrescentar uma levedura exógena, uma levedura comprada, uma levedura que muitas vezes nem é dali. Há quem faça também a inoculação das suas próprias leveduras com medo de uma safra que não vingue. Isso não existe, isso é apenas insegurança. É claro que nós estamos falando de vinhos artesanais, nós não estamos falando de volumes enormes, de fazer 100 mil litros, 1 milhão de litros, não é isso. Eu estou falando de vinhos artesanais. São os mais puros que tem, e é nos artesanais onde aparece toda novidade, tudo que tem de inovação, de coisa bacana,
de autenticidade, é nesses vinhos que a gente encontra, não é nos vinhos de volume. O que não quer dizer que não sejam bons os vinhos de volume, eu tomo sempre e gosto muito também. Então, a levedura indígena é isso que eu acabei de falar para você. A fermentação espontânea, Marcos, o que acontece? Além de ser com a própria levedura, o que é óbvio, ela também é feita em barricas abertas, ou em lagares abertos, ou em tanques abertos. E essa fermentação absorve todas as outras leveduras do ambiente do produtor. Normalmente você olha um vídeo qualquer de um pequeno produtor, de um artesanal, você vai ver que o ambiente... Eu vou até colocar aqui um trecho de um vídeo que o Ramatiz me mandou semana passada, dele lá na Stella Crenita. Eles estão lá fermentando e é aberto. Então, nesse caso, é a fermentação espontânea. O que acontece? É óbvio que a utilização da fermentação é com as leveduras da uva, que vieram do vinhedo, que tem todo o DNA do vinhedo e daquele ano, por isso que eu não gosto da inoculação. Você tem que ter identidade também daquele ano, cada ano é um ano. O vinho não é uma coisa que você compra sempre igual, uma camisa que você gostou, você vai lá, dali 5 anos compra uma camisa igual que você gostou, mesmo. Não é, a natureza não é assim. Então, além disso, ela absorve todas as leveduras daquele ambiente. As pessoas que estão trabalhando, o suor, nós temos também essas leveduras, esses fungos, isso tudo são reinos que estão permeando o ambiente. Um fungo que tenha na parede, o cachorro que passa por ali, esse ano, esse vinho que o Ramatiz trabalhou, certamente vai ser diferente do que foi no ano anterior, porque tem a influência da presença dele lá. Isso tudo é maravilhoso e é isso tudo que faz a graça dos vinhos artesanais. Quando você entra em Chablis, que todo mundo usa Chardonnay, e estou falando dos pequenos produtores, por que cada casa tem um estilo e tem um diferencial? É exatamente por isso. Se você for lá e tirar o fungo de um pequeno artesão desse, você vai ver a confusão que você vai arrumar, porque ali está a personalidade dele, tem a história dele lá, tá certo? Então, a fermentação espontânea é coisa superior à fermentação com as leveduras indígenas, embora ela faça mesmo com as leveduras indígenas também. Tá explicado? A Marta queria saber mais de produto. A Marta, na verdade, escreveu e falou assim: Didu, como é que eu queria conhecer vinho, e eu já fiz alguns cursos, mas eu sinto que tem uma distância. Olha, Marta, realmente tem. As pessoas que gostam de vinho acham que vão encontrar a solução fazendo um curso. O curso é sempre bom, existem ótimos cursos, tanto os profissionais, como o Senac, a ABS, uma série de cursos, como os cursos menores, tipo o Ciclo das Vinhas, o pessoal da Enocultura, ó o carrilhão aí. O curso sempre é bom. Agora, o que é bom? Vinho se aprende degustando, lendo, estudando, viajando. Então, eu sempre sugiro, como eu falei no início para o Adriano, da questão de comparar os vinhos, juntar os amigos, eu sempre sugiro que tem um caminho sensacional, que é você juntar um grupo e tomar vinhos às cegas, estabelecer um valor e escolher uvas, uma semana é branco, outra semana é tinto, escolhe regiões e assim por diante, deguste às cegas, anote, depois vai estudar, vê o vinho que você gostou mais. Marta, se você não tem condição de fazer isso com os amigos, eu vou sugerir uma coisa: eleja toda semana um vinho, eleja um valor que permita você comprar um vinho bem feito, porque abaixo dos R$100 hoje fica difícil você ter um vinho bastante autêntico, né? Até encontra, vez por outra, aí tem uma agulha no palheiro, mas ache uma faixa de preço que o seu orçamento permita e toda semana você compre um vinho de uma determinada casta.
Comece pelos monovarietais que são as vinificações de uma uva só. Então, por exemplo, você compra um Cabernet Sauvignon, você veja de que região é, vai para casa, toma esse vinho prestando atenção. A litragem não é tomar todas, a litragem é degustar um vinho prestando atenção. Olhe a sua cor, sinta os seus aromas, veja o que você percebe e anota. A gente não tem o hábito de prestar atenção. Precisa prestar atenção no que a gente está fazendo. E você anota, você vai descobrir que você tem uma capacidade muito superior do que você imagina. Depois, ao degustar, você toma um golinho, você depois volta a cheirar, põe um gole na boca, aspire e feche a boca e medite sobre aquilo lá para que esse olfato e o retroolfato e o gosto e o retrogosto possam expandir a sua percepção sobre aquele vinho. Uma vez aprendi com meu amigo Bruno Queniu, aquele francês que dá consultoria lá para Bibovino, que é um craque, e ele fez uma degustação com a gente que você punha o vinho na boca e por 1 minuto você não engolia, você dissolvia esse vinho com a sua saliva, em meditação. Primeiro provava o vinho para ter uma impressão, depois fazia isso, 1 minuto. 1 minuto é muito tempo. Se você marcar, cronometrar com o vinho na boca, você vai ver que é interessante. E mais interessante é o resultado, porque depois disso, quando você engole, a sua percepção do vinho é muito mais profunda. Por quê? A tese dele, e que você vai comprovar se você exercitar o que eu estou falando, o teu DNA, que está na saliva, se amálgama com o DNA do vinho. Com esse tempo que eles ficam juntos ali, se torna uma outra coisa. E no momento que você, então, engole aquele vinho e volta a prestar atenção nele, toda a sua percepção cresce a respeito desse vinho. Olha que bacana. Então anote isso. Isso é uma maneira de estudar. Em poucos cursos você vai aprender isso que eu estou te falando. Faça isso, não tenha pressa, porque o vinho é para nos dar prazer. Você não vai, por mais que você queira saber, você vai morrer sem saber, porque é um mundo muito vasto. São muitos vinhos, é uma angústia, vai morrer sem provar 5% do que existe. Então você tem que experimentar. Então faça isso. Escolha primeiro as castas. Depois que você mudar várias castas, você pegue uma que você gostou mais e escolha os países. Cabernet, por exemplo, tem em toda parte. Vai ser interessante provar um Cabernet italiano, um Cabernet francês, um Cabernet australiano, um Cabernet americano, sul-americano e assim por diante. Você imagine, um vinho por semana, no final de um ano, você terá conhecido direito 52 castas diferentes. Já é muita coisa. Pouca gente, garanto a você, pouca gente provou direito, prestando atenção e estudando 52 castas. Garanto a você. Faça isso. É um programa para o seu fim de semana. Chega sexta-feira, escolhe seu vinho, vai ler a respeito dele, leia a respeito do produtor, leia a respeito da origem da uva, leia a respeito das suas características. Obviamente, isso está tudo à disposição em livros e também na internet. Busque sempre, no caso da internet, as fontes confiáveis, porque o que não falta hoje é gente falando bobagem. Então, procure saber as pessoas que estão falando, qual é seu histórico, o que elas fizeram no mundo do vinho. Tá certo? E lembrando a você, Marta, que o meu curso não custa nada, está disponível aí, mais de 300 mil pessoas, é dos trabalhos que eu mais me orgulho de ter feito na minha vida, pelo menos por enquanto, foi o Aprendiz de Sommelier, que foi patrocinado por anunciantes, e quem quer fazer não paga nada, são acho que 15 capítulos, não me lembro, já tem um tempinho, mas é um conteúdo que não muda nada, porque aquele conhecimento vai ser útil para qualquer pessoa que queira saber um pouquinho mais. Mas siga essa dica que eu te falei que você vai gostar. Bom, o
o Fernando me pede para eu indicar alguns vinhos do Ângelo Gaia. Poxa, que coisa mais gostosa! Isso é que é pedido, hein? Então, olha, anote aí as minhas dicas. Eu vou começar... Eu vou indicar pouca coisa para você não ficar maluco, mas coisas que você deve conhecer. Respire fundo, se for o caso, junte os amigos, fala, vamos conhecer um pouco mais o trabalho do Ângelo. Então, olha, o Gaia Barbaresco DOP, que é o barbaresco dele, não é o que deixou ele famoso. Esse aqui é uma reunião de vários vinhedos dele, lá de Barbaresco, a uva é Nebbiolo, obviamente. Custa R$ 3.200 lá na Mistral. O top dele, se você quiser conhecer o vinho que fez a fama do Ângelo Gaia, você compre o Gaia Costa Russi, Barbaresco DOP. O 2017 está custando R$ 6.627 lá na Mistral. Agora, eu vou dizer, vai mudar sua concepção a respeito de barbaresco, porque isso aqui é um creme de la creme. Eu sugiro você tomar também o Gaia d'Armade, o Lang Cabernet Sauvignon. Uma coisa interessante que o Gaia, quando era jovem ainda, e o pai era vivo, plantou esse vinhedo escondido do pai. Imagina, plantar um vinhedo de Cabernet Sauvignon em plena Barbaresco, que só tinha Nebbiolo. E ele não contou nada para o pai. E numa viagem que ele fez, o pai passa lá, vê uma coisa diferente, pergunta para o cara que cuidava do campo, falou, o que o Ângelo plantou aqui? E o cara falou, o Ângelo plantou Cabernet. Cabernet, o pai dele então resmungou no dialeto, D'Armade. D'Armade seria que pecado, que absurdo. E o Ângelo depois se divertiu com essa história e acabou colocando esse nome no vinho. O vinho é um espetáculo e é uma experiência muito interessante de ver como é um Cabernet bem feito num terroir excepcional como é o de Barbaresco. Esse custa R$ 3.200. Também sugiro você experimentar o Barolo, porque é legal você comparar o Barolo e o Barbaresco. A uva é a mesma, e nesse caso o produtor é o mesmo, que eu estou falando do Gaia Spes, o DOP 2018, custa R$ 4.780. Você vai ter uma percepção, sendo o mesmo produtor, de grandíssima qualidade, quais são as diferenças de terroir de um lugar para outro, que são vizinhos, mas são diferentes, não é? Sugiro ainda, para não ficar sem nenhum branco dele, um vinho que é supremo, né? Uma coisa assim, para tomar com respeito, botar paletó e fazer uma reverência. Eu estou falando do Chardonnay Gaia e Rei. Gaia é o nome da filha dele, né? Gaia, o Gaia com J, que é o sobrenome, pronuncia-se Gaia, e Gaia com I é o nome próprio da filha dele, que é uma moça excepcional, parece muito pai na postura, na austeridade, é o Ângelo de Saia, uma coisa impressionante. Ela é um doce de pessoa e muito competente, muito ativa, austera como o pai. Então o vinho chama-se Gaia e Rei, porque Rei era o sobrenome da mãe do Ângelo, a senhora Clotilde Rei. Então uma homenagem à filha e à mãe. Olha, custa R$ 3.315 e eu vou dizer para você, convém você comprar um Grand Cru da Borgonha e tomar as cegas junto com esse vinho. Periga de você preferir o Chardonnay do Gaia, viu? Porque é sublime, uma coisa que, aliás, chama a atenção da gente, a qualidade que existe dos vinhos brancos feitos na Itália, e especialmente o Chardonnay feito no Piemonte, é uma coisa surpreendente, é maravilhoso. Bom, a Carla viu uns posts que eu fiz do Ramatiz, que teve a semana passada lá na Argentina, visitando a Stella Crinita, produtora que chega aí pela Natural 20, né, do Ciro Lila. O Ciro Lila e o Otávio, seu filho, tem na 20 essa divisão chamada Natural 20.
E levaram para lá o meu filho Ramatiz, que é um expert em vinhos naturais, um apaixonado por isso, e ele virou curador dessa divisão lá. E está muito feliz, trabalhando com um empenho muito legal, está apaixonado pelo que está fazendo, e teve esse convite da Joana Foster, que é a proprietária, que tem vinhedos biodinâmicos e faz a tal da fermentação espontânea, que eu falava no início desse vídeo. Vale a pena. Eu vou colocar, ela pediu aqui para indicar alguns vinhos, eu vou indicar os vinhos, mas antes vou pôr um pequeno vídeo do Ramatiz lá, mostrando a fermentação. Vamos ver? Porque assim é a sequência daquele vídeo que eu falo da fermentação espontânea. Olha que legal. 7,560. 7,560. Aí, tem que pesar ainda. E aí depois ainda sobe 650. para ser despejado aqui nesse tanque. Então, gente, vocês viram aí os cachos indo inteiros, tá? Foram 28 caixas aproximadamente de cachos inteiros, tá? Agora a outra metade, que é 50-50, a outra metade vai ser desengaçada e vai já em mosto, vai em sumo, junto com os cachos inteiros que já foram lá para dentro, tá bom? Vamos embora. Olha lá, agora a outra parte que a gente vai pôr na desengaçadeira. O barulho é bem alto, vamos ver se não atrapalha aqui o áudio. Agora fazemos isso com todas elas. E aí levamos para o tanque, onde estão aquelas outras de cacho inteiro. Vou mostrar rápido aqui para vocês, porque o pessoal já está olhando torto para mim, que não estou fazendo nada. Olha lá, de balde em balde, enche toda aquela uva que foi desengaçada e vai de mão em mão, subindo e colocando dentro do tanque. Bora, bora que tá chegando a noite. Depois de feito tudo, bora faxinar. Muita, muita, muita água. Não é bacana? Então, bom, deixa eu indicar aqui, eu vou indicar para você o Amit Mei, que a própria Joana... eu tenho um vídeo da Joana que ele mandou falando do Amit Mei. Vamos ver antes disso? Bueno, este es Amit Mei. Amit Mei es el primer vino que hicimos en Stella Grenita. Primer vino totalmente natural y lo hacemos aquí directamente. El concepto de Amit Mei, bueno, habla de la amistad y es un vino que siempre está hecho con cofermentos de la finca. Y hoy en día este es un Malbec Syrah, fermentado totalmente en cemento. Después 5% más o menos se pasa por madera. Es una madera no ya usada, siempre usamos madera de tercer uso más o menos. Y básicamente es eso, es un homenaje a la amistad y bueno. Lo que nos encanta del Amit Mei
es que aunque que sea nuestro, por ejemplo, es nuestro vino de entrada, es un vino que tiene una complejidad aromática muy hermosa. Hoy en día, como se hace con mucho menos madera y madera mucho más neutra, ves que tienes una linda mezcla de la frutosidad del Malbec, las especias de la Syrah, y entonces se convierte esta cosa que es un vino muy fresco, muy sedoso, pero que te queda en boca una carga aromática espectacular, muy linda. Así que nada, la Michimier es el vino, viste, para todas las mesas. Ó, já está explicado o vinho, o que é, né? Ele custa R$ 314,51, é um show. Eu degustei todos esses vinhos, é espetacular. Eu queria indicar também o Cosmovision, um Chardonnay maravilhoso, laranja de fermentação espontânea também. A maceração com as peles fica durante 6 meses em fudres de carvalho francês. E as uvas são de um vinhedo localizado nos Andes, a 1.600 metros de altitude, pode imaginar? E outra curiosidade, depois a maturação dele, ó, carrilhão, hein? A maturação dele é dividida em 3 partes. Uma grande parte nos fudres, uma parte em barricas usadas e uma pequena parte em roll fermentor, que eles chamam, que é um tanque de fermentação giratório. O resultado é maravilhoso, é um vinho que chama Cosmovision 2020, Stella Crenita, custa R$ 524,54. Indico ainda o Stella Crenita Petit Verdot 2021, 524,54, que é um show de vinho. Aquela mostra muito bem o terroir de lá e aquela coisa direta do Petit Verdot, sabe? Uma tinta de escrever, né? Tinta de tinteiro, muito bacana. Queria indicar ainda a 524,54, o Barbera do Stella Crenita, que tem um vigor incrível, uma raça, um frescor, um vinho que na hora você vai montar uns antipasti italianos e fazer um espaguete ao sugo, com certeza. Bom, espero ter ajudado. Eu queria indicar também um vinho que me impressionou demais recentemente. Eu tive lá no meu amigo Olavo Maciel, da Winehouse Excellence, e degustei os vinhos do I Giusti Izanza, um produtor biodinâmico italiano sensacional, um cara que está fazendo maravilha, já teve no Brasil no passado. Eu tenho até um videozinho onde o Olavo fala dele, quer ver? Você está cada vez acertando mais na mosca, hein? Obrigado. É que a gente tem bons amigos também que nos ajudam. Esse cara aqui é demais. Ele já teve no Brasil, né? Sim, sim. E depois desapareceu. É um cara que tem vinhedo orgânico, que tem vinhedo biodinâmico e que faz vinhos sensacionais. Justizanza, conta pra gente como é que foi isso. Olha, isso na verdade foi um telefonema, acredite se quiser, do Giacomo e do pai dele. Me ligaram um dia aqui na loja, inclusive, atendi falando inglês, aí eles se identificaram, fiquei, nossa, lisonjeado. Que bacana! E começamos a conversa, eles com interesse que a gente representasse eles aqui no Brasil, e pra mim é uma honra, né? E hoje nós vamos ter um almoço que é um privilégio. Correto, com os vinhos dele e falando com eles pela internet. Pela internet, vamos estar com eles virtualmente. Ah, que bar, vamos mostrar isso tudo então. Maravilha. Show, obrigado, hein? As pessoas estão fugindo disso porque perceberam que o mercado está reticente ao uso de química. Obrigado. Madonna minha, hein? Serve it. Aqui é o dinheiro. Privilege. Cara, pode pôr 50 pila mais nesse vinho aqui. Também acho que tá barato, não é? Boa. Presentinho fácil. Esse. Gente, o preço tá errado, tá 300. Cara, assim, mas é verdade.
Porque Please. Sorry, the people are very excited about the wine here. Sorry. Now we are tasting the Orviglia. Orviglia is a very classic Sangiovese style from Tuscany coast. We produce this wine from a part of all vineyard that have the highest average age of the plant, over 50 years old, oldest plant, over 50 years the average age of the vineyard. And when a vine arrives at that age, produce naturally less fruit and naturally became more balanced. More balanced in production as well in growth of the grain, remain in very balanced. And this is reflected in the taste of the wine. The wine is naturally balanced. The fruiting, the acidity, the tannins, the sweetness, and also for us that produce the wine is easier to produce with this kind of vineyard. Purtroppo sono una piccola parte dei nostri vigneti. Of course, just a small portion of our vineyards possess the age, so we can really put the best Sangiovese we have into this very wine right here. Here the tasting is more similar to the Core, but more classic style, old style Tuscany wine. Flower of violet and red fruit tasted. Mirtillo rosso, fragola. Berries, red berries, and most of all, you can feel how much we try to work with the woods in a way that these do not overcome the fruit. With the sort of viticulture we do, of course, we want the fruit to be the main character. Not the woods, not anything else. And you can feel it right here. You have some smoke, you have some presence of the wood, but the main character is always the red fruit. There was ma di rebalance deve essere di fianco al vino. Of course, it's just a partner of the fruit. On the side of the wine, the character and the protagonist must be the fruit and the acidity, the balance of the wine. For this, we don't use barrique, we use only Tonneau 500 liters of French wood with a very light toasting inside to have this kind of easy to drink wine. Yeah, elegance is, the biggest challenge for us with such structured grapes and structured wines is to overstructure. We want always to have big character without overstructuring. This is what my dad was aiming for. Complexity, but not overstructure. Spettacolare, complimente, é il proprio elixir d'amore, complimente. E ele tem um vinho nessa seleção toda muito bacana, ele tem um vinho que me impressionou demais, pela sua qualidade, pela sua estrutura, pela longevidade que esse vinho tem e pelo vinhedo, que é um vinhedo muito velho de Sangiovese. Eu estou falando do Vinha Vecchia 2019, custa R$ 255, é para comprar de caixa. Esse é um típico vinho para quem tem condição e método, precisa ter organização e método. Compre 12 garrafas, deguste uma, abra um caderninho e anote. Vinha Vecchia e Justizanza 2019, degustado no dia tal. O ano que vem, na mesma data, você abre outra garrafa e você vai acompanhar durante 12 anos a evolução de um vinho que certamente vai chegar em momentos muito superiores ao que ele já está, maravilhoso,
com os seus 5 anos de idade, tá certo? Fica aí minha dica. Bom, e não dá para falar de Itália também sem não lembrar de algum vinho da Via Vini, que me proporcionou uma viagem linda o ano passado para aquele país que eu adoro, e eu separei então apenas 2 dicas. Lá daria para fazer umas 20 dicas, mas eu separei 2. Sugiro que você visite o site deles, viu? A Via Vini tem uma postura de vender só para consumidor final, e então a estrutura deles é muito enxuta e a gente sai ganhando, porque ele tem menos custo que outros importadores. Então eu queria indicar para vocês o vinho rosso de Montalcino, Castelli Martinozzi. Eu tive lá, fiz vídeo na ocasião desse vinho, é uma surpresa enorme. O vinho custa normalmente 268, mas estava em oferta quando eu gravei isso, está por R$ 198. Gente, uma pichincha, outro vinho para você fazer igual o Justizanza, porque é espetacular. Esse rapaz do Castelli Martinozzi é uma propriedade lindíssima, tem um caminho etrusco lá imagina, de 3.000 anos, um negócio maluco, e o cara é fenomenal. Então experimente, você vai gostar. O outro é o Barbaresco Montefico do Carlos Giacosa. Gente, o Carlos Giacosa, na verdade estou falando do Luca, o neto dele, porque o Carlos já está coroa. Vou ver se eu acho uma foto dele para pôr aí, ele com o neto. Eles brigam pra caramba, aquela coisa de italiano. Não, aquele cara do prosciutto. Não me corta o prosciutto, assim. E o avô com o Luca é assim também, mas os dois, obviamente, se adoram. E o velho, até arranquei um elogio do velho pro Luca, quando eu estive lá gravando um vídeo. Olha, esse Barbaresco custa R$ 580. É um espetáculo de vinho que você precisa um dia tomar na vida, viu? Recomendo. Bom, para terminar o nosso Dicas do Didu, eu vou indicar um vinho que eu gosto demais, que é um brasileiro. É o primeiro vinho que você vai poder tomar da safra 2024, aqui do Brasil, ou seja, uma safra recentíssima. Eu estou falando do Miolo Wild. O Miolo Wild Gamay 2024 está custando R$ 58 na Vinhos e Vinhos. Você vai adorar um vinho fresco, leve, descompromissado, feito com as próprias leveduras. É pena que esse vinhedo não seja orgânico, porque aí ele seria um vinho natural. Mas ele é quase, porque as uvas são muito boas, o trabalho do Miguel Vicente de Almeida é excepcional, do Adriano Miolo também. E esse vinho com aperitivos, com uns queijos leves, com os sanduíches, faz um sanduíche de salame, não exagerado no salame, né, que é grosseiro. Pega um pão bem fresquinho, tira o miolo, passa uma manteiguinha de boa qualidade, um salame de boa qualidade também, e depois corta ele em 4 para ficar gostoso de comer e tome um Miolo Wild Gamay refrescadinho. Depois você me conta se é bom ou se não é. E R$ 58, gente, numa boa, hein? É para comprar de caixa, né? Tá certo? Bom, espero que você tenha gostado. Mande as suas dúvidas para mim, que vai ser um prazer incluir aqui. Me ajuda, inclusive, no meu repertório. E beba com moderação, né? Não faça como eu, que toma a garrafa inteira porque fica feliz. Ou, se fizer isso, faça em casa, né? Que é o que eu normalmente faço. Mas tome vinho todos os dias. O ideal é uma taça por refeição. Vai fazer bem para a sua digestão, para o seu coração e para o seu espírito. Tá certo? Saúde!